Oi, terceiro ano, tudo bem? Olha a Pro aqui de novo para falar mais um pouquinho sobre água. Dessa vez nós iremos trabalhar a questão do tratamento da água. O que acontece quando a água não recebe o tratamento adequado? Quais os tipos de doenças que nós podemos adquirir com a água contaminada, tá? Então vamos lá, vocês vão identificar o conteúdo nas páginas 41 a 43, que será a parte de doenças transmitidas pela água. Em seguida, vocês irão realizar as atividades das páginas 44 e 45. Em seguida, nós iremos estudar saneamento básico, que está presente na 46 a 48, e as atividades que vocês irão realizar serão das páginas 49 e 50. Bem, gente, apesar da situação que a gente vive hoje, de ter tanto acesso à tecnologia, vivermos em áreas urbanizadas, ainda existem muitas cidades brasileiras em que a população não tem acesso à água tratada. Isso acontece, por exemplo, muito na região norte do país, tá? Eles têm tanta água no estado, mas grande parte, mais da metade da população não tem acesso à água tratada e água encanada. E com isso surgem alguns riscos de doenças, contaminações por micro-organismos que acabam afetando a população, principalmente das áreas periféricas, né? Então, a questão da importância da água potável é para evitar a transmissão de algumas doenças, tá? E essas doenças, elas são bem cruéis, principalmente com crianças de 0 a 5 anos, são as mais afetadas, ok? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a diarreia infecciosa. Quais os sintomas, como é que a gente pode adquirir e como é que a gente pode evitar. Então, a diarreia infecciosa é muito comum nas crianças, tá? Porque as crianças têm mais contato com a terra, às vezes moram em áreas em que existem esgoto a céu aberto, andam descalças, acabam levando a mão na boca e se contaminando. Agora, mais do que nunca com essa pandemia, vocês já entenderam o recadinho, a importância de estar higienizando as mãos, porque nas nossas mãos, se a gente pega em alguns lugares, a gente pode ter a contaminação por bactérias, por vírus, e se a gente não tiver cuidado na hora de se alimentar, a gente acaba se contaminando, tá? Então, não é só coronavírus, não. Existem outros tipos de vírus e bactérias que causam mal à saúde. E nesse caso aqui da diarreia infecciosa, isso pode acontecer, por isso que atingem muito as crianças, ok? E essa doença, ela causa o aumento da evacuação e a perda da consistência sólida das fezes. Então, as crianças têm dor de barriga, né? E acabam defecando molinho, então as fezes não têm consistência por conta da ação dessas bactérias, ok? Os sintomas da doença são febre e desidratação, então as pessoas que adquirem essa diarreia infecciosa, elas precisam estar se hidratando, bebendo bastante água e, se necessário, procurar um médico, porque se a reposição de água em casa não acontecer e não tiver sucesso, elas têm que ir para o hospital, e tem pessoas que chegam até a tomar soro nas veias, ok? Para ficarem boas. Tem também a leptospirose, que é uma doença causada pela contaminação por urina de rato. A urina do rato está contaminada e acaba atingindo as pessoas que têm contato com essa água. É muito comum em áreas que têm enchentes, então após as enchentes é comum aparecerem pessoas doentes com essa doença, a leptospirose, ok? Ela é uma doença que tem como sintomas dores de cabeça forte, febre alta, calafrios, vômitos e dores nos músculos. Podem deixar os olhos e a pele um pouco amarelada e os olhos avermelhados e provocar dores abdominais. Então, se a doença se agravar muito e a pessoa não tratar, ela pode até morrer, ok, gente? Temos também a esquistossomose. Que doença é essa? É uma doença que precisa do caramujo para fechar o ciclo. Então, normalmente as pessoas pegam quando nadam em lagos contaminados e aí acabam adquirindo a doença. É uma doença que logo que a pessoa pega, ela sente coceira. Então, existe um dizerzinho, um ditadozinho dentro das ciências e da biologia que diz assim: esquistossomose, nadou, pegou, coçou. Então, quem pega já sente coçar,
tá? Então, ela é também chamada de doença do caramujo, é causada por vermes parasitas. A infecção ocorre quando entramos em contato com água contaminada e os principais sintomas são diarreia, emagrecimento, dores na barriga, aumento do volume da barriga. Então, crianças que têm essa doença ficam com a barriga grande, tá? Eu vou mostrar aqui um esquema do ciclo da esquistossomose, tá, gente? Então, aí vocês observarem esse homem aí que tá em pé, fora do lago, ele defecou e aí provavelmente choveu e essas fezes entraram em contato com a água. Então, os ovos, né, eclodiram e aí, na verdade, os ovos saíram, eclodiram e atingiram, as larvas aí atingiram, os miracídios atingiram, na verdade, o caramujo. Então, dentro do caramujo, eles se multiplicaram e saíram do corpo do caramujo e se transformaram em forma de larvas. Eles acabaram atingindo aí, penetrando na pele, no pé desse garoto que está na beira do rio. Então, é um ciclo que precisa do caramujo. Se existir, se houver a contaminação da água e não tiver caramujo, provavelmente o ciclo não vai se fechar e não vai atingir quem entrar nesse rio. Mas se tiver caramujo, ele vai contaminar o caramujo para poder se multiplicar, para atingir a pele de quem tomar banho aí nesse lago, ok? Temos também outra doença chamada de cólera. Quem aqui nunca viu a mamãe chegar da feira e dizer, tenho que lavar as verduras e frutas? Principalmente aquelas que a gente come crua. E às vezes até deixam de molho dentro de um pouquinho de cloro, de água sanitária. Existem as mais variadas formas de se tratar essas frutas para retirar qualquer micro-organismo que possa causar doença. Então, pergunta para a mamãe como é que ela faz que você vai entender, tá? Então, essa doença é uma doença infecciosa que atinge o intestino, é causada por uma bactéria que vai causar diarreias e vômitos, tá? É necessária a reposição de líquido para o corpo, as pessoas têm que beber bastante água e tomar a medicação adequada. E como eu posso evitar? Beber água potável, fervida ou filtrada. Se eu tiver os devidos cuidados com a questão da água, eu vou evitar, sim, esse tipo de problema também. Lavar bem os alimentos que são consumidos crus e evitar o contato com banhos ou lavagem de alguma parte do corpo, utilizando água que possa estar contaminada, que possa estar suja, tá? Então, gente, o saneamento básico é muito importante para a situação de higiene saudável dos habitantes, evitando assim a contaminação por micro-organismos, tá? Daí a importância do tratamento da água, daí a importância do tratamento de esgoto, da limpeza das vias públicas. Por quê? Porque se eu tenho todo o cuidado com a água e o prefeito não tem cuidado com a limpeza das vias públicas, consequentemente, quando houver uma chuva, vai haver o quê? O entupimento de bueiros, aí causa enchentes, as pessoas acabam tendo contato com essa água contaminada e acabam adoecendo. Então, o governo, ele tem por obrigação cuidar da saúde pública da população, tá, gente? Para evitar que a população adoeça. Até porque, se as pessoas adoecerem, ele vai gastar com o sistema de saúde. Então, ele vai investir, antes que as pessoas adoeçam, ele vai fazer um investimento para evitar que a situação aconteça, tá, gente? O saneamento básico, ele é necessário, tá? O tratamento da água já foi trabalhado e eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento do esgoto. Então, o esgoto, antes de ser jogado no rio, ele passa por uma espécie de tratamento. É preciso que ele passe, senão ele vai muito poluído para dentro do rio e isso compromete a vida aquática daquele rio ali, os animais que vivem ali naquele ambiente, tá? Então, vejam aí, a água, na verdade, quando ela vem das casas já sujas, ela entra para um sistema de... Existe, na verdade, um tanque, um reservatório que vai receber essa água suja e ela vai ser conduzida para uma parte do tratamento da água em que vai haver uma grade bem grande. Então, essa grade ela vai reter a sujeira grande. Então, a água passa e a sujeira grande fica retida, tipo sacolas, garrafas PETs, pneu, alguma coisa maior, tá? Então, a água passa e vai para uma caixa de areia. Nessa caixa de areia, ela vai criar um lodo. Essa água cria um lodo na parte de baixo. Então, a água mais
menos poluída fica na parte de cima e o lodo fica na parte de baixo. Aí ele é jogado em um decantador primário, tá? Onde vai haver outro tipo de grade, só que dessa vez a grade ela vai ser menorzinha e vai reter impurezas ainda menores, tá? Então a sujeira fica toda e a água consegue passar e vai para o decantador secundário, onde vai receber algum tipo de produto, algum tipo de produto que vai, na verdade, diminuir a quantidade de micro-organismos, vai matar, e aí essa água é jogada num reservatório e mandada para o rio. Então, esse é o processo de tratamento de esgoto, tá, gente? No Brasil, a situação das pessoas, ainda existe no Brasil pessoas que não têm acesso à água tratada e sofrem bastante com essa questão da falta de tratamento de esgoto. Tá? Onde não há água tratada, é preciso que ela seja fervida ou filtrada para ser consumida, tá, gente? Para matar as bactérias e micro-organismos que possam causar doença. Então, investir no saneamento básico é tratar da saúde pública. A população, ela tem essa necessidade, isso é uma obrigação do governo, ele tem que estar cuidando dessa população para evitar que ela adoeça. Até porque, se a população adoecer, ele não gastou com a questão do cuidado com a água, mas ele vai ter que gastar com a saúde. Então, ele prefere, na verdade, a maioria trabalham esses programas de conscientização e tem esse cuidado para não gastar tanto com a saúde pública, ok? Um super beijo para vocês, a Pro tá morrendo de saudade, ó. Façam uma atividade, não esqueçam de mandar a foto para mim. Tchau!